A manifestação de apoio que tenho recebido, principalmente através das redes sociais, vereador Rodrigo Coutinho, quanto ao nosso projeto preliminar para a antiga área do Aeroclube de Pernambuco, no bairro de Boa Viagem. Nós fomos em loco, fomos ao local, inclusive fizemos imagens com um drone, subimos, mostramos e depois também apresentamos o projeto que foi desenvolvido no nosso gabinete pela arquiteta Cláudia Aragão, depois de muita discussão interna e também tendo a participação de especialistas. Aquela área é a área mais importante que nós temos hoje na zona sul do Recife, onde nós podemos dar uma destinação correta, adequada para o futuro da cidade, em termos de qualidade de vida, em termos de saúde pública, em termos de meio ambiente. Nesse sentido, nós apresentamos o nosso projeto, vereador Renato Antunes, que se contrapõe ao que a Prefeitura tem feito, simplesmente colocado nas entradas ou na entrada da área do antigo Aeroclube, placas dizendo que lá serão construídos 2 grandes habitacionais, Encanta Moça 1 e Encanta Moça 2. A população não tem clareza, ela não sabe o que é que vai ser feito daquela área. O que chega são informações que não são confiáveis, na medida em que, inclusive, a Prefeitura, e aqui devemos recordar, em 2016, a Prefeitura colocou tapumes na área, anunciou que seriam construídos os habitacionais, mobilizou a população, eu era vereador já naquela época, essas galerias ficaram repletas aqui de apoiamento das pessoas que moram na região, acho que o vereador Almir Fernando deve recordar muito bem disso. Foi anunciado, acredito que no discurso eleitoral do prefeito Geraldo Júlio, havia o compromisso de construção dos habitacionais naquela região, sem fazer uma consulta mais ampla para toda a população de Boa Viagem. Nós, aqui desta tribuna, o ano passado, nós apresentamos o projeto preliminar. Naquela área, nós subimos à tribuna para dizer que não podemos transformá-la apenas na área reservada às habitacionais ante a sua dimensão. Poderíamos e devemos fazer naquela área um grande parque, que pode ser um parque maior do que o Parque da Jaqueira, na medida em que nós estamos falando aqui de uma área de 21 hectares. É muita coisa. E não é correto que 21 hectares da área mais nobre da cidade seja dedicada apenas a 600 famílias, ou 300 famílias, ou 2.000 famílias. Essas famílias têm direito a uma moradia digna. A Prefeitura deveria, inclusive, já ter concluído os habitacionais que foram iniciados em administrações passadas, inclusive dos partidos dos trabalhadores. Quantas vezes nós fizemos aqui a fiscalização em loco do habitacional do Pilar, ou do Joana Bezerra? Como é que a Prefeitura ela indica que vai começar um novo habitacional se ela não termina os anteriores? Qual é a justificativa, vereador? É possível que ela comece para atender ao interesse eleitoral, não conclua e a gente tenha uma década de uma obra não acabada numa área extremamente valorizada e nobre, importante para toda a cidade, porque aquela área não é uma área que interessa apenas a quem mora em Boa Viagem, interessa a toda a cidade. E ali dá para ter um grande parque, maior do que o Parque da Jaqueira, ali dá para ter, e essa é a nossa proposta principal, um centro educacional, vereadora Ana Lúcia, que possa congregar as 5 escolas do entorno.
a escola João Cabral do Belo Neto, a escola Arthur Lima Cavalcante, que são áreas, inclusive, que podem ser trocadas, permutadas com a iniciativa privada. Se esse for o desejo da prefeitura, até para custear o próprio parque, o próprio centro educacional. Um centro educacional a exemplo do espaço do Santos Dumont, que agora foi, inclusive, aberto ao uso da população, o que é mais do que correto. E aí a gente deve, inclusive, aplaudir nesse sentido. Então, temos que ter ali uma área multiuso, e foi isso que nós fizemos. Desenvolvemos um projeto bem detalhado, onde uma área reservada para o parque, uma área reservada para o centro educacional, que será utilizada pela própria comunidade. A comunidade precisa do habitacional, mas a comunidade precisa que suas crianças, elas frequentem uma escola de qualidade, que os professores tenham dignidade ao ensinar, e isso tudo pode ser feito lá. Além disso, a área reservada para os habitacionais, que a gente pode ter de qualidade, num padrão de qualidade ofertado pela prefeitura, não desprezando, portanto, a área reservada para habitações sociais. E, além disso, uma parte da área deve ser reservada à iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa explorar e, com os recursos que a prefeitura adquirir através da exploração da área reservada à iniciativa privada, todo o equipamento pode ser custeado, ou parte dele, com os recursos oriundos da iniciativa privada. Quando nós levantamos essa questão, é impressionante quantas pessoas se pronunciaram, dizendo que apoiam a ideia, que não são contra parque, nem são contra habitacionais, que são a favor do uso múltiplo daquela área, e que aquela área também seja, a inteligência faça com que a prefeitura possa explorá-la da melhor maneira possível, atendendo aos múltiplos interesses. Eu escuto com atenção o vereador Rodrigo Coutinho, que inclusive tem a devida pertinência temática para abordar o tema, não apenas como futuro engenheiro, mas também como presidente da Comissão de Obras dessa casa. Vereador André Regis, eu queria parabenizar Vossa Excelência, sobretudo pela preocupação de qual vai ser o destino daquela área. A gente que faz parte, juntos, da Comissão de Planejamento Urbano e Obras, queria reiterar mais uma vez que nós solicitamos, inclusive, à Prefeitura que nos fosse mandado o projeto para que a gente possa discuti-lo na nossa comissão, e a gente se preocupa bastante, sobretudo porque você não precisa ir longe daquela região, vereadora Ana Lúcia, para identificar que muitas áreas já estão sendo degradadas. Você pega a própria Via Mangue, as grades, vereador André Regis, que seriam para dividir justamente os manguezais da Via Expressa, da Via Mangue, elas estão sendo roubadas ou retiradas dos locais, e isso é um motivo de bastante preocupação, sobretudo a gente tendo uma área como aquela, no Pina, às beiras de Boa Viagem, em que se tem uma especulação muito grande de poder se construir parques, poder se construir habitacionais, poder se construir também um centro educacional. Já ouvi falar também questões sobre hotéis ou alguma situação nesse sentido. A gente, quanto mais demorar, a gente vai estar abrindo justamente esse leque para que possam ocorrer invasões, para que possam ocorrer degradações, situações que vão simplesmente piorar ainda mais a situação e acabar acarretando numa inviabilização do projeto. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e queria dizer que conte conosco, sobretudo com a Comissão de Planejamento Urbano e Obras, para poder tentar fazer esse processo da forma mais célere possível e que o Recife possa ganhar com tudo isso. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente. E veja como é preocupante, presidente. Nós somos vereadores e nós não temos a menor ideia
do projeto que a prefeitura quer. Ela bota umas placas lá, e as placas nessa cidade não significam absolutamente nada. A exemplo da placa do Geraldão. A placa do Geraldão está lá há 7 anos, 2013 para cá, e já está sem, inclusive, a marcação. Então, colocar uma placa sem indicar para a gente aqui o que é que ela vai fazer da área é, inclusive, um desrespeito com todos nós. Eu escuto com atenção o vereador João da Costa, que tem muito a acrescentar na medida em que foi prefeito desta cidade e, com certeza, todo o processo de construção da Via Mangue já deveria ter contemplado o que deveria ser feito daquela área com a devida clareza. Eu escuto Vossa Excelência com atenção. Vereador André Regis, eu acho que essa é uma discussão importante e essa casa certamente vai se debruçar sobre isso, porque nós vamos discutir, além do plano diretor, quando da conclusão do plano diretor, nós vamos discutir a lei de uso e ocupação do solo. A lei do uso e ocupação do solo, ela vai definir naquela região que tipo de ocupação ela pode ter, né? Eu creio que a equipe do vereador, certamente, ao elaborar uma proposta, deve ter feito ela com base na atual lei de uso e ocupação do solo, que nós vamos discutir pós discussão do plano diretor. Fico contente também porque, desde ontem eu vejo aqui que se debate muitas questões que eu tive a felicidade de iniciar, né? Ontem o vereador Renato Antunes falou do Parque dos Manguezais, que a gente instituiu através de decreto. Nós estamos discutindo agora a ocupação da área remanescente do Aeroclube, fruto da Via Mangue, que nós iniciamos no nosso governo. Eu acho que a discussão, né, do habitacional, ela é importante porque nós podemos ter uso misto, não vejo problema, né? Podemos ter os habitacionais, um parque vai servir tanto a quem mora em habitacionais, não é? Porque é um parque que pode estar do lado, e nós vamos discutir que tipo de ocupação naquela área, que é uma área adjacente ao Parque dos Manguezais, não é? E foi muito importante da Via Mangue, nós fizemos um debate, para concluir, André, sobre a questão ambiental, porque havia muito questionamento sobre o impacto ambiental da Via Mangue, e nós defendíamos que a Via Mangue seria um cinturão de proteção à ocupação da região do Parque dos Manguezais, e ela tem provado isso, né? Do lado contrário, o vereador Ricardo Antunes ontem falou que há... Renato, desculpa, Ricardo, estou aqui ainda memorizando todos os nomes. Então, o Renato falou ontem que do outro lado, né, há já ocupações que não acontecem do lado onde hoje existe a Via Mangue. Então, a Via Mangue, além de dar fluidez, abriu uma nova zona de ocupação naquela região e é também um fato protetor do Parque dos Manguezais. Então, acho que é um debate interessante que nós temos que fazer, né, debater a proposta, que tem que dialogar com o Poder Executivo, né, e sobre a lei de uso de ocupação de solo, do que é que nós devemos, né, aprovar para aquela região, que vamos debater logo após a discussão do plano diretor. Então, é uma proposta que vai dialogar muito e que nós queremos participar desse debate também. Vereador João da Costa, eu agradeço a gentileza do vosso à parte, que contribui bastante com o nosso pronunciamento. A ressalva que eu faço é que Vossa Excelência disse que nós teremos tempo aqui para debater. A experiência aqui nessa casa é de que nós nunca temos tempo. Inclusive porque nós sempre vivemos sob a ignorância completa do que a Prefeitura quer. O Executivo, ele encaminha, aqui passa-se o rolo compressor e é aprovado. Vossa Excelência disse que a gente vai discutir o futuro do parque, quando formos aprovarmos o plano diretor. Na verdade, já tem placas lá, as placas estão colocadas. E não há ninguém que eu conheça que, em perguntando, se sabe o que é que vai ser. O que é que vai ser? Você pergunta, como é que vai ser? Não sei, mas tem placa lá. Inclusive com placa, com carimbo, chancela também do governo federal. A gente fica de se estranhar esse tipo de comportamento da Prefeitura. Então, nós não teremos aqui o tempo
É preciso que a gente tenha a mobilização prévia, que a população interessada, que a população que não aceita perder a área, que defende o parque do Aeroclube, nome provisório que a gente pode colocar, depois a gente pode pensar num bom nome para destinar o parque, a população tem que se defender agora. Tem que perguntar ao prefeito, até mesmo porque o que justifica um prefeito colocar os tapumes, dizer que vai ter obra, movimentar a gente, equipamento, isso tudo foi feito em 2016. Senhor vereador, me desculpa, mas encerrou o tempo de vossa Eu agradeço, conclua, presidente, até porque favor. como o vereador falou mais do que os 3 minutos regimentais, eu peço somente 1 minuto para terminar o... 1 minuto, concedido. Quem é que vai falar depois? O vereador Almir Fernando. Concede 5 minutos, vereador? Então, 5 minutos. Obrigado. O debate é bom. Obrigado, vereador. Então, o fato, vereador João da Costa, é que nós precisamos fazer a mobilização agora. Agora que é a hora da mobilização. Depois passou. Aqui, eu sou membro da Comissão de Planejamento e Obras e já discutimos isso anteriormente. A Prefeitura ela não tem nenhum apreço à comunicação com esta casa. Então, o prefeito Geraldo Júlio, ele vai mandar para cá o projeto que ele quiser, vereadora Gorete. Aí ele pede a liderança para a dispensa de prazo, a dispensa é dada, depois ele aprova. Então, esta que é a realidade, a dificuldade. Então, se essas galerias elas não ficarem cheias, se não houver a devida pressão, a gente não consegue evitar a perda da área. E Vossa Excelência, eu até deixa para Vossa Excelência, até vendo que Vossa Excelência já estava no aparte, eu até mencionei os habitacionais que foram começados na vossa gestão e que não estão prontas. Quantos anos? Só do término do seu gestão, 6 anos de paralisia, de incompetência, de má gestão. Por quê? E aí vai começar um novo habitacional? Não pode. Eu escuto com atenção o vereador Renato Antunes. Vereador, não poderia deixar de parabenizar o vosso mandato. Nós falamos aqui que queríamos fazer uma oposição propositiva. E Vossa Excelência mostrou isso na prática. Além de criticar um problema de omissão do poder público, da prefeitura, que já vem de outras gestões também, que não trata a habitação como prioridade apenas na propaganda, Vossa Excelência apresentou um projeto. Se é o melhor ou não é, eu não sei, não me dê por ser seu projeto, mas apresentou algo importante, trouxe também a escuta da sociedade que quer discutir aquele espaço que é tão amplo. Mas uma coisa é fato, a prefeitura tem uma promessa de campanha, que ela usou na campanha de 2012, usou na campanha de 2016, e apenas está os tapumes e a placa. Dinheiro federal que está aportado, mas o municipal não coopera com nada. A única coisa que o prefeito Geraldo Júlio fez foi transformar a Secretaria Executiva de Habitação em secretaria. Ele apenas aumentou a estrutura, mas não fez absolutamente nada. Mas eu quero parabenizar o vosso discurso, porque trouxe proposição. Eu acho que esse é o nosso papel. Não que a sua proposição seja a que vai ser executada, mas o senhor teve essa sensibilidade de ouvir parte da população e apresentou um projeto. E a nossa deixa, o nosso clamor é que a prefeitura do PSB escute a sociedade e saia dos birôs, saia do ar-condicionado, vá para a rua e apresente uma proposta que seja viável. E não apenas botar um tapume em uma placa e ficar esperando, só Deus sabe quando, fazer algo e vai ficar na promessa para 20, para 22 e para 24. Parabéns, Vossa Excelência, pelo discurso, mas, sobretudo, que essa casa também, vereador João da Costa, Vossa Excelência vem com essa experiência executiva, trazer vossa experiência em discutir esse tema tão importante. Mas o que o vereador falou é uma verdade. Se a gente ficar apenas na discussão, o rolo compressor passa aqui. Vossa Excelência vai aprender um pouquinho o que é ser vereador. Eu acho que todo prefeito, antes de ser prefeito, deveria ser vereador, se foi ao contrário. Mas vai aprender na prática agora o quão difícil é ser vereador, porque quando o rolo vem, passa por cima de todo mundo. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, com boa interlocução, agora na base do governo, vai ajudar essa casa, vai ajudar a cidade do Recife, para que o prefeito Geraldo Júlio cumpra suas promessas de campanha. Eu agradeço a parte do vereador Renato Antunes. Agradeço a todos os colegas que participaram desse debate. Esse debate é o debate do futuro da cidade. Ali, a população, inclusive, pede um parque. Eu não tinha ideia, vereador Renato Antunes, de quão era a vontade da população, e aqui eu faço o registro da tribuna,
todo o trabalho do vereador Anderson Florencio, que subiu aqui essa tribuna várias vezes defendendo o parque, sendo que eu discordava apenas que não poderia ser um parque apenas, deveria ser um parque, mas o múltiplo uso com o centro escolar, o habitacional, e a diferença básica é que também defendia ali não apenas posto de saúde. Vereador, vai usar a tribuna, então eu vou concluir. Esse multiuso será garantido, inclusive, com recursos que podem vir de uma parceria público-privada. Então, eu agradeço a parte de todos e vamos continuar com essa discussão. E quem está nos acompanhando pelas redes sociais, manifeste-se, cobre do prefeito, porque se ele não for cobrado, nós aqui sozinhos, nós não conseguiremos fazer com que ali o desperdício se transforme numa grande realidade. Muito obrigado, presidente.